Nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 29 de maio de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande notícia do dia é que parece que tem um acordo de paz que está para ser assinado a qualquer momento, já teria sido aceito por Israel e estaria aguardando o aceite do Hamas. É um acordo de paz com o envolvimento dos Estados Unidos, do Witkoff. Vamos ver os detalhes desse acordo aqui. É aquela coisa, cessar-fogo, liberação de reféns. Vamos entender o que tem aqui, né? Por enquanto, continua Israel fazendo a distribuição de alimentos e foi inaugurado hoje mais um posto de distribuição de alimentos ali no corredor Netzarim. Mais uma vez teve confusão, um monte de gente tentando saquear a distribuição, mas acabou dando tudo certo no final das contas. Vamos falar também sobre os esquerdistas brasileiros querendo que o Lula se alie direto ao eixo do mal, né? Eu estou preocupado com o que está acontecendo, tá? Há um incentivo ao governo Lula muito grande para o Brasil abandonar a Europa e os Estados Unidos e se alinhar à Rússia, China, esse pessoal. Isso é uma coisa que pode dar trabalho para a gente. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, É Verdade, o Gordão Ucrânia que disse, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande novidade do dia, continuam aqui as operações na faixa de Gaza, tá um monte de coisa acontecendo aqui, mas houve uma proposta de cessar-fogo que, em princípio, foi aceita por Israel, estaria sendo vista pelo Hamas, mas a gente pode ter hoje o aceite ainda dessa proposta, tá? Qual que seria essa proposta, segundo está sendo descrito aqui? A gente não sabe, porque como ainda está circulando essas coisas, pode ter mudança no final das contas, né? A libertação de 10 reféns vivos, né? No primeiro dia, 5 seriam liberados e 9 corpos de reféns seriam liberados, né? Então no primeiro dia, 5 reféns vivos e 9 corpos. No dia 7, outros 5 reféns vivos e mais 9 corpos seriam liberados. Então, total, 10 reféns vivos e 18 corpos de reféns, né? O presidente Trump declararia um cessar-fogo e um ato como garantidor desse pacto, né? Israel pararia toda a ofensiva e operações em Gaza imediatamente. Em retorno pelos 10 reféns vivos, Israel libertaria 125 palestinos que estão servindo sentenças de prisão perpétua, ou seja, não é liberar gente que fez coisa leve, não, né? É o pessoal que realmente estavam com acusações sérias. E também 1.111 prisioneiros de Gaza detidos depois do dia 7 de outubro. Então, é libertar um monte de terrorista do Hamas. Pelos 18 reféns mortos, Israel libertaria 180 corpos de mortos em Gaza também em 2 fases, né? No dia 10, no 10º dia, o Hamas providenciaria uma lista completa e relatórios médicos de todos os reféns vivos que ainda teriam lá. Então, ou seja, acredito que tem em torno de 50 e poucos reféns vivos ainda. Ninguém sabe o número exato de reféns vivos. 10 seriam liberados e o Hamas forneceria uma lista de todos os demais, indicando quem está vivo, quem não está, e as condições médicas de cada um deles, né? Os Estados Unidos, o Egito e o Catar seriam os garantidores do cessar-fogo e o Witkoff vai chegar na região para finalizar esse acordo, está indo para a região para finalizar esse acordo. Então, assim, estão dizendo que vai ser aceito hoje isso, tá? Israel já sinalizou, Netanyahu disse às famílias dos reféns que Israel aceitou esse novo plano de cessar-fogo de Gaza e que o Witkoff está vindo para cá e estão aguardando agora o Hamas dar o resultado. Teve esse comunicado aqui que o Hamas está se recusando a essa proposta e querendo outras alterações e não sei o que lá. E ele disse que o acordo está muito forçado para Israel. Basicamente o que eles querem é o fim da guerra. Israel não está propondo o fim da guerra, Israel está propondo cessar-fogo por algum tempo. O Witkoff está dizendo que a coisa está certa, que ele já vai lá para assinar o acordo, mas o pessoal israelense está dizendo que espera que o Hamas não vá aceitar essa proposta. Então, mais uma vez, o que a gente pode estar vendo aqui? O Netanyahu se comprometendo ao acordo de paz, tal como o Zelensky se compromete ao acordo de paz,
Mas o Trump, com aquela ideia dele de negociar com o agressor e coisa e tal, é continuamente enganado pelo Hamas e pela Rússia, e não vai chegar em nada nisso daqui. Vamos ver o que vai acontecer, mas existe essa chance. Está havendo negociação desse acordo de paz, né? Não preciso dizer para vocês, a minha opinião disso daí é que eu acho que é uma besteira. Israel está conseguindo finalmente resolver o problema, tomar controle de toda a faixa de Gaza. Parar agora seria muito ruim, mas eu entendo que tem dois fatores importantes nessa história. O primeiro fator importante nessa história é justamente ter os reféns de volta. Isso, as famílias certamente fazem muita pressão, e tem razão, evidentemente, é um ponto muito importante ter os reféns de volta. E outra coisa também é o apoio americano, né? Da mesma forma que o Zelensky não tem muito como pressionar o Trump porque precisa do apoio americano, Israel da mesma forma precisa do apoio americano, tem um limite no que pode fazer nesse sentido, né? Enfim, vamos torcer para ver qual vai ser o resultado dessa história, né? Enquanto isso, por enquanto, Israel continua as operações ali, estão fazendo a limpeza de Khan Yunis, da parte sul de Khan Yunis. A ideia é justamente fazer essa limpeza grande aqui do sul de Khan Yunis até Rafah. Tudo isso daqui vai ser controlado por Israel, então tudo está sendo demolido para ser controlado a partir daqui, né? E outra novidade interessante que a gente tem hoje é o novo ponto de distribuição. Começou a funcionar mais um centro de distribuição no corredor Netzarim, que é nessa região aqui, nesse ponto aqui do corredor Netzarim, mais um centro de distribuição aqui. Então já tem um funcionando aqui em Tel al-Sultan, aqui perto de Rafah, no sul de Gaza, e agora mais um aqui atendendo a cidade de Gaza, né? Muitas pessoas de Gaza indo para lá pegar comida, como é esperado, né? Chega a ser engraçado aqui, um monte de gente indo para lá pegar comida. Por enquanto, 3 dos 4 centros de distribuição já foram abertos. Então, eu não sei disso, eu só sei do que tem no sul e no Netzarim, mas pode ser que tenha mais algum aí que eles abriram nesse meio tempo, né? É muito engraçado o repórter aqui, claramente querendo dizer que tem coisa errada, né? Olha só. Onde é que você está indo? Pergunta o jornalista lá de Gaza. Por lá, eu estou indo pegar ajuda, né? E o jornalista de Gaza, você não está com medo, né? O cara, não, eu quero comer, né? E agradeceu ao Trump e ao exército israelense. E aí o jornalista de Gaza, bom, talvez a fome estejam fazendo eles irem naquela direção. Ou seja, o jornalista de Gaza todo chateado que os palestinos, né, os gazanos ali, estão indo pegar alimento com Israel. É lógico que vão, pô. E lembra, ainda tem o fator de que a cesta básica ali, né, o pacote de alimentos que Israel está distribuindo é muito bom, né? A própria propaganda entre os gazanos ali, o pessoal está vendo que o alimento é bom, né? Então, no final das contas, estão indo lá fazer isso, né? Aqui, ó, esse aqui é o novo centro de distribuição no corredor Netzarim. É muito parecido com o outro, né? A organização é similar e o funcionamento é basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a posição. Infelizmente, teve confusão aqui. Em determinado momento tiveram que jogar uma granada de efeito moral para afastar o pessoal dali, porque estavam tentando burlar, tentando roubar, entrar na cerca ali, ó. Isso aqui é granada de efeito moral, tá? Dá para você ver que é granada de efeito moral porque ela explodiu e as pessoas continuaram em pé do lado dela. Se fosse uma granada verdadeira, mataria as pessoas, né? Granada de efeito moral, ela tem um impacto, a onda de choque, mas ela não gera estilhaços e aí não mata ninguém. Enfim, teve confusão lá também, mas isso a essa altura já é meio que esperado, já ter confusão nesses centros, mas está tudo transcorrendo normal. O que teve muita confusão foi nesse outro caso aqui, que era um galpão onde o Hamas estava escondendo alimentos, e aqui ó, os residentes em Gaza começaram a invadir esses armazéns do Hamas para roubar tudo que tem lá dentro. Um absurdo o Hamas ficar escondendo comida do pessoal de Gaza, né? Então mas essa coisa vai resolver agora com os novos centros de distribuição israelenses. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os Estados Unidos, que tirou as sanções da Síria, finalmente foi implementado esse negócio, e também a União Europeia também deve fazer isso, né? Bom, temos uma notícia muito triste. Alguns dias atrás eu comuniquei para vocês aqui um atentado terrorista que teve ali na Cisjordânia, em que uma mulher, uma israelense grávida, foi morta, né? Ela morreu, os médicos fizeram uma cesariana de emergência para tentar salvar o filho. Infelizmente, o filho não resistiu, era muito novinho, o bebê Ravid Shain acabou morrendo hoje. Esse aqui é o pai dele fazendo o enterro dele, muito triste isso, que pena, realmente, né? Bom, a operação israelense para atingir o programa nuclear do Irã já está pronto há anos, né? O que falta agora é só o sinal verde. Israel vai certamente atingir o programa militar iraniano, né? O que falta agora é só a luz verde.
Agora, Israel já tem feito ataques no passado, mas nunca usando jatos. Como é que foram os ataques? Bom, Stuxnet, todo mundo lembra, né? Foi um vírus criado, não se sabe por quem, agora se sabe que é por Israel e pelos Estados Unidos, mas na época não se sabia por quem, que infectava os computadores que controlavam as centrífugas no Irã. Conseguiram destruir um monte de centrífugas de enriquecimento de urânio com esse vírus. É um caso clássico, né? Até em segurança da informação o pessoal estuda esse caso do vírus do Stuxnet, né? Aqui um outro caso de sabotagem, né? Israel teria colocado uma série de bombas nessa instalação aqui, no site nuclear de Natanz em 2020 e explodiu o site totalmente, né? Em abril de 2021 também teve um blackout nas instalações de enriquecimento de urânio, e isso também foi considerado terrorismo nuclear pelas autoridades israelenses, e provavelmente foi feito por Israel mesmo isso daqui, né? E teve também um ataque de drones em janeiro de 2023, em que atingiram vários depósitos de munição em Isfahan, também ligado ao exército israelense. Qual que será o próximo movimento de Israel contra a indústria nuclear do Irã, né? Vamos aguardar para a gente ver. Bom, diz o Globo aqui que Izz al-Din Haddad é o novo sucessor do chefe do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Ele substituiu o Mohamed Sinwar, que foi morto recentemente, que estava substituindo o Yahya Sinwar, que foi morto há algum tempo atrás, e vamos ver quanto tempo esse cara aqui vai durar, né? E outro movimento da esquerda brasileira está aqui, ó, Chico Buarque, Boulos, Érica Hilton estão querendo que Lula corte relações com Israel, dizendo que não, porque matou um monte de imagem de inteligência artificial lá que eles mostram lá, que matou não sei o que lá. Isso é preocupante para mim, tá? Porque nessa briga que o pessoal aqui está comprando com os Estados Unidos do Trump e com a Europa, para o Lula se alinhar de vez com o Irã, com a Rússia e com outros países do eixo do mal, é um pulo. Eu estou preocupado com isso. Vamos torcer para isso não caminhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.